Boa noite a todos, queridos. Como bem sabemos, mais uma vez tivemos as nossas atividades presenciais canceladas, o que é triste. Não podemos cultuar a Deus no dia do Senhor, não podemos nos reunir em assembleia solene, mas não ficaremos sem ouvir a palavra de Deus. Nós vamos expor as Escrituras, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos, é lógico, pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, e acompanhe comigo a leitura que farei, dos versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, assim nos diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós rogamos ao Senhor a tua misericórdia. Te pedimos que nesses dias difíceis o Senhor console, conforte o teu povo e que o Senhor também aplique a tua santa e poderosa palavra aos nossos corações. Nos dá graça para crer, nos dá discernimento para compreender. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, chegamos ao momento onde é descrita a vida daquela igreja primitiva. Lucas descreve, como vemos, a beleza da igreja crescendo, se desenvolvendo. Lucas retrata a espontaneidade, a dedicação e a devoção daqueles cristãos primitivos, tanto na adoração a Deus, nos cultos, como também o zelo uns para com os outros. Queridos, os cristãos passaram a se encontrar nos lares uns dos outros. Aqueles 3.000 batizados no dia de Pentecostes agora se reúnem para aprender da palavra de Deus, para ouvir a pregação apostólica, para louvar e adorar a Deus, para repartilhar o pão, para tomar a ceia e para estar em comunhão também uns com os outros. Queridos, a igreja primitiva não se contentou com a conversão das pessoas. Ela se preocupou em discipulá-las, em ensiná-las, em instruí-las com a palavra de Deus. A igreja foi unificada e Deus, na sua muita graça, fez com que essa igreja fosse também multiplicada. Seu testemunho entre os judeus era poderoso, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, como o verso 43 deixa claro, mas também pela mudança de vida, pelo amor que os membros da igreja demonstravam por Deus e também uns pelos outros, e no seu serviço na obra do Senhor. Os cristãos que vemos no livro de Atos, queridos, não se contentavam simplesmente em se encontrar uma vez por semana para o culto. Eles se encontravam diariamente. Eles cuidavam uns dos outros diariamente. Eles evangelizavam diariamente. Para eles, queridos, a fé era uma realidade diária e não simplesmente uma rotina semanal. E aqui precisamos abrir um parêntese. Precisamos abrir um parêntese porque nesses tempos de pandemia, vez por outra, somos impedidos de nos reunir, de cultuar a Deus, de nos reunir em assembleia solene, como sempre fazemos, e hoje, infelizmente, mais uma vez, estamos impedidos. Estamos impedidos de nos reunir dessa maneira. Por isso, queridos, esse impedimento, essa dificuldade momentânea deve nos trazer, sim, sofrimento. Não deve nos alegrar. Não podemos ver a impossibilidade de cultuar a Deus com alegria ou de qualquer forma. Isso deve nos levar a uma grande reflexão. Pense comigo. Quantas vezes perdemos a chance de cultuar a Deus? Quantas vezes deixamos de cultuar a Deus não porque havia um ou outro impedimento, mas porque nós mesmos criamos empecilhos e deixamos isso de lado?
Quantas vezes deixamos de estar na igreja, na casa do Senhor, para, quem sabe, visitar um parente, para ir a uma pescaria, para ir a um banho, ou até para dormir um pouco mais? Quantas vezes deixamos de cultuar a Deus porque preferimos ficar parados na frente da televisão, passando os canais de um lado para o outro, ou assistindo um programa de esporte ou um filme nos canais de streaming? Queridos, é triste. É triste saber que muitas vezes desperdiçamos essas oportunidades de estar na casa de Deus e hoje estamos impedidos de assim fazê-lo. Isso deve nos trazer tristeza, deve nos trazer uma profunda reflexão, deve gerar em nosso coração arrependimento pelas vezes que perdemos a chance de adorar a Deus e deve nos fazer buscar em Deus o consolo, o conforto, pedindo a Ele que nos dê a oportunidade de adorá-lo, de cultuá-lo, de estar na sua casa para louvá-lo com a igreja do nosso Senhor. Queridos, esse texto é importante porque ele mostra a união, a unidade e a fé daqueles irmãos. Por isso, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem, a igreja é o lugar onde Deus reúne os seus eleitos. A igreja é o lugar onde Deus reúne os seus eleitos. Queridos, a igreja sim, é o lugar onde Deus reúne os seus eleitos. Mas não estamos falando de prédios, de paredes, estamos falando do lugar onde o povo se junta, onde a igreja se torna um só povo, uma comunidade. Primeiro, queridos, porque a igreja tem que ser comprometida com a adoração. A igreja, ela verdadeiramente deve ser comprometida em adorar a Deus. Olha o verso 42. Olhe para a sua Bíblia, veja o que nos diz o livro de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, queridos, na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles se mantinham firmes nos ensinamentos apostólicos. A igreja primitiva, queridos, era uma igreja que aprendia com os ensinos dos apóstolos, que aprendia da palavra de Deus. Irmãos, o Espírito Santo leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Aprenda uma coisa, onde o Espírito Santo está presente, a primeira evidência será a fidelidade à pregação da palavra, a fidelidade às Sagradas Escrituras, o zelo com a verdade do nosso Deus. Em João, no capítulo 16, os versos 13 e 14, Jesus Cristo disse que quando vier o Espírito Santo, quando viesse o Espírito Santo, o Espírito da verdade, disse Jesus, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, de Jesus, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. João 16, 13 e 14. Note, queridos, que o Espírito Santo tem um compromisso com a palavra de Deus. Tem um compromisso com a fidelidade às Escrituras, em apresentar Jesus Cristo, em mostrar Jesus Cristo, em nos ensinar e nos fazer compreender sobre Jesus Cristo. Note que essa é a primeira marca daquela igreja. É a primeira característica daquela igreja primitiva, qual? Era uma igreja comprometida com o ensino dos apóstolos. Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles, queridos, estavam ali ouvindo, aprendendo, dando atenção, dispostos a seguir os ensinamentos apostólicos. Queridos, e esse texto é maravilhoso, porque nos mostra que é da fidelidade à palavra de Deus, onde vem toda a comunhão da igreja. Como cristãos, eles eram fiéis à doutrina dos apóstolos. E por isso gerou no meio deles unidade, união, amor mútuo um pelos outros e zelo pela obra de Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos produz efeitos. E um deles é que eles perseveravam também na comunhão. Perseverar na comunhão, sim, descreve o entusiasmo, descreve e demonstra a comunhão daquele povo no culto a Deus, nas refeições, compartilhando os seus bens. Os cristãos demonstravam visivelmente sua união com Cristo por meio dos cultos de adoração, onde chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs em Cristo. É evidente que quando se fala no partir do pão, eles perseveravam no partir do pão, significa não somente que eles estavam juntos ou que comiam juntos, que faziam as suas refeições juntos, embora eles o fizessem.
mas tem a ver, acima de tudo, com a ceia do Senhor. Partir do pão, queridos, aparece dentro da sequência de ensino, da comunhão, das orações e dos cultos de adoração. Portanto, o partir do pão aqui tem a ver com a descrição da antiga e maravilhosa celebração da mesa de Cristo, a mesa do Senhor. Na liturgia daquela igreja, a celebração da ceia tinha destaque, tinha importância, tinha relevância, estava ligada diretamente à doutrina apostólica, aos ensinos. E por isso, queridos, se diz que eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Isso, queridos, liga-se evidente às orações de maneira geral, mas é claro, como aqui descritas, as orações do culto público. As orações relacionadas ao culto, ao ensino, à pregação da palavra, à comunhão dos crentes, à celebração das ceias e às orações comunitárias. Aqui poderemos dizer que há uma descrição numérica, pelo menos assim, dos elementos de culto daquela igreja primitiva. O que eles faziam naqueles cultos? Ora, eles ouviam a pregação apostólica, eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, eles se mantinham juntos, eles adoravam a Deus ao receber o sacramento da ceia do Senhor, e eles também oravam uns pelos outros e certamente agradeciam a Deus pelas bênçãos recebidas. E aqui quero que você aprenda uma coisa. Onde o Espírito Santo está presente, a adoração a Deus sempre virá em primeiro lugar. Onde o Espírito Santo está presente, queridos, duas coisas vão se destacar. A fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade ao Evangelho, porque ali conhecemos e aprendemos sobre Cristo. E também a genuína adoração ao Deus Todo-Poderoso, a genuína adoração diante do Deus do pacto. E aí nos perguntamos, qual é o resultado de se cultuar a Deus da forma correta? Qual é o resultado de se cultuar a Deus dessa maneira? Ora, o resultado é o que a Bíblia nos mostra. O resultado aí no livro de Atos está no verso 43. Ouça bem, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Leia com calma. Em cada alma havia temor. Os cristãos temiam a Deus. Os cristãos tinham um zelo santo e temor pela obra do Senhor, por sua palavra e pelo culto. E os apóstolos, esses sim, os apóstolos realizavam milagres. Um santo temor enchia o coração dos crentes, porque eles sentiam a presença de Deus, eles ouviam a palavra de Deus, eles aprendiam sobre Cristo e percebiam a grandeza de Deus revelada nas Escrituras. E isso, ao invés de levá-los à algazarra ou à desordem, os levava a um santo temor, pois percebia que Deus estava no meio deles. E isso, queridos, impulsionava a adorar a Deus em um culto ordenado, em um culto equilibrado, em um culto racional e dirigido pelas Escrituras, carregado com santo temor e reverência para com o nosso Deus. Já os apóstolos, eles sim faziam milagres, porque esta era uma das suas credenciais dadas pelo próprio Cristo, para que eles fossem identificados como aqueles que foram escolhidos por Cristo para dirigir a igreja, para guiar a igreja naqueles primeiros anos. Portanto, o resultado era duplo. Os crentes ficavam conscientes da presença de Deus e adoravam a Deus com santo zelo pela sua palavra. E no meio daquele povo, o Senhor abençoava a igreja por meio dos sinais apostólicos, também acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, a igreja é o lugar onde Deus reúne os seus eleitos. No segundo lugar, porque a igreja do Senhor deixa marcas na sua comunidade. A igreja do Senhor deixa marcas no lugar onde ela habita. É isso que esse texto nos mostra. Olha o verso 44. Veja o que nos diz Lucas mais uma vez. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos, essa informação é importante, e tinham tudo em comum. Queridos, os verdadeiros cristãos expressavam sua fé também em ações espontâneas. Veja como Lucas descreve o serviço deles a Deus. Os que creram. Não são os zombadores, não são os que recusam a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses, queridos, estão excluídos da comunidade. Pela fé, eles são excluídos
porque não tem nenhuma parte na comunhão com Deus os que não creem no seu Filho. E aqui, queridos, há uma grande lição para nós. Ouça, a fé em Jesus Cristo é o principal requisito para se pertencer à Igreja de Cristo. Somente os que creem nele compartilham da mesma fé, da mesma união e se tornam adoradores. Se tornam uma igreja visível nos cultos e em comunhão. Veja só como isso é maravilhoso. É verdade. Muitas vezes nos vemos juntos, o joio no meio do trigo, e sempre o haverá até a vinda de Cristo. Mas os verdadeiros adoradores, os que verdadeiramente cultuam a Deus no culto, são aqueles que creem. Os que creem estavam juntos. Os que creem em Cristo são abençoados pelo Senhor, são recebidos como adoradores. E estes, queridos, manifestam por meio da pregação do Evangelho o testemunho de Deus a essa terra. A fé em Jesus Cristo é o principal requisito para se pertencer à Igreja de Cristo. É verdade. A igreja, como instituição, ela traz consigo o joio. Mas a igreja, aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, a verdadeira igreja, a igreja invisível, aquela por quem Cristo deu o seu sangue, são os que creem. E isso precisamos avaliar. Será que verdadeiramente cremos em Cristo? Será que verdadeiramente a nossa esperança de salvação está no Senhor Jesus Cristo? Será que verdadeiramente dependemos apenas dele e da sua graça? Lembre-se que Jesus diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Está lá em Lucas 6, verso 20. Jesus também instruiu aquele jovem rico a vender as suas propriedades e dar o dinheiro aos pobres. Está lá em Mateus 19, no verso 21. Coisa que, bem sabemos, aquele jovem rico não fez. Mas depois do Pentecostes, os verdadeiros convertidos em Jerusalém, os que creram verdadeiramente em Cristo e não os zombadores, eles demonstram a sua fé fazendo algo semelhante. Eles não simplesmente dão os seus bens, mas eles estão dispostos a abrir mão dos seus bens para beneficiar os seus irmãos na fé. Olha o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Veja que essa é uma ação prática que confirma a fé daquele povo. O compartilhar comunitário dos bens materiais não era simplesmente um despojamento das riquezas, não era abrir mão da riqueza, pelo contrário, consistia em boa vontade da parte dos proprietários. Significa dizer que à medida que alguém tinha necessidade, os cristãos que tinham mais posses, os cristãos mais ricos, abriam mão das suas posses, vendiam os seus bens para socorrer os necessitados. Qual é a implicação disso, queridos? A implicação disso é que não devemos ter bens ou posses? Claro que não. A implicação disso não é que não temos o direito de comprar uma ou outra propriedade. Não é isso. A implicação é que os verdadeiros cristãos amam mais a Deus e aos seus irmãos do que ao dinheiro. Essa é a implicação. A implicação é que nós amamos mais a Deus e aos nossos irmãos em Cristo do que o dinheiro. A implicação é que o dinheiro não é o Deus dos cristãos, e que se for para adorar a Deus e suprir as necessidades dos nossos irmãos em Cristo, nós abrimos mão disso. Assim, aqueles irmãos demonstravam isso. Eles estavam mais preocupados com o bem-estar dos seus irmãos do que com as suas posses. Eles estavam mais preocupados com o bem-estar da igreja, com o avanço da igreja, com uma igreja que estivesse alegre diante de Deus, com o dinheiro. Essa é a implicação. A implicação é que os verdadeiros crentes amam a Deus e ao próximo, e não ao dinheiro. Amam a Deus e ao próximo, e não os bens materiais. Olha o verso 46. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa ao dizer que diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lucas enfatiza a união, a harmonia, a alegria e a sinceridade daqueles cristãos. Por que a sinceridade? Veja só, esses elementos claramente são frutos da obra do Espírito Santo que agia no coração e na vida daqueles primeiros cristãos. Mas por que isso demonstra também a sinceridade? Notem, eles se reuniam diariamente, quer no templo, quer nas casas, para comer o pão e para repartir as suas refeições e confirmando assim a sua unidade.
Naturalmente, queridos, o que eles nos mostram é que a fé deles não é uma fé domingueira. Não é uma fé que se mostra em um dia da semana e que no outro dia eles vivem de maneira diferente. Não, naturalmente que não. Eles se mostram unidos, íntimos, próximos, comprometidos com o bem um do outro diariamente e em todas as situações. Ou seja, o culto deles no dia do Senhor não é hipócrita. Eles não têm uma vida dupla. Eles não vivem de uma forma no domingo e de outra forma no resto da semana. Não. Os cristãos tomaram as suas refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, até nas pequenas coisas, aqueles cristãos manifestavam a sua fé. Até nas pequenas coisas, eles demonstravam sua comunhão com Deus e o amor uns para com os outros, o seu compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase. Portanto, Lucas termina dizendo que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescenta Lucas, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, no verso 47. A primeira frase, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, se refere à ação dos cristãos. Eles louvavam a Deus com as suas vidas. Eles adoravam a Deus com a sua postura. Eles adoravam a Deus no dia do Senhor, mas essa adoração não era hipócrita ou farisaica, porque eles não viviam longe da comunhão com Deus e com seus irmãos na semana. E a segunda frase tem a ver com a obra de Deus. Deus, queridos, claramente demonstra que ele, sim, aprovava a atitude dessa igreja, porque dia a dia ele acrescentava os que iam sendo salvos. Deus, em sua muita graça, fazia com que as pessoas se juntassem a esse grupo para adorar a Deus. Ele transformava os corações e aumentava esse número para que todos pudessem ver que aquela igreja estava, sim, andando em comunhão com Deus. Queridos, esses cristãos vivem uma vida de louvor a Deus. E como resultado, são elogiados pelo povo e demonstram o poder do Evangelho, a presença do Espírito Santo no meio deles. E desse modo, eles são testemunhas vivas para Cristo Jesus. Aqui está a igreja missionária, uma igreja em ação, pois as pessoas, ao notarem a conduta daqueles cristãos, falam a favor da igreja. Enquanto isso, termina o verso 47, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Lucas conclui dizendo que o Senhor é quem acrescentava. Como isso é magnífico! Só Cristo pode salvar, irmãos. Só Ele pode acrescentar as pessoas à igreja. Nós não vamos salvar almas. Jesus vai, por meio do Evangelho. Cabe a nós pregar o Evangelho, viver em comunhão com Deus e com o seu povo, com a igreja, em submissão à palavra de Deus, e uma vida que não seja hipócrita, mas seja sincera. Hoje também o Senhor continua acrescentando à sua igreja aqueles que Ele chamou, aqueles que estão sendo salvos, as pessoas que estão se tornando cidadãs dos céus e não da terra. O Senhor continua a acrescentar à sua igreja dia a dia os que estão sendo salvos. Precisamos crer nisso. E aí nós nos perguntamos que aplicações poderíamos tirar para as nossas vidas desse belo texto. A primeira é que nesse momento você poderia me perguntar, pastor, por que não vemos essa comunhão, essa harmonia nas igrejas de hoje? E essa é uma pergunta séria. E essa é uma pergunta bastante relevante. Por que não vemos muitas vezes essa união e essa harmonia nas igrejas de hoje? Porque, infelizmente, nós podemos ver em muitas igrejas cristãs, digo, é lógico, de maneira geral, rivalidades, brigas, intrigas e N questões que certamente não agradam a Deus. Por que não conseguimos ver essa unidade da igreja de Atos no capítulo 2? Por que não conseguimos ver na grande maioria das vezes? Queridos, esse povo tem demonstrado tamanha unidade porque eles se comprometeram com o Evangelho. Eles se comprometeram com as Escrituras. Eles creem na palavra de Deus de todo o coração. E por sua vida, eles manifestam essa fé. Eles mostram zelo para com a palavra, uma vida disposta a adorar a Deus no culto e também um amor para com o seu próximo. Eles não eram cristãos domingueiros, como dizemos. Eles não eram pessoas que simplesmente apareciam na igreja na hora do culto. Eles não eram pessoas que não se importavam em viver em conformidade com a palavra de Deus que eles aprendiam no dia do Senhor, não. Eles se envolviam com a igreja.
Aqui está um destaque. Eles se comprometiam com a igreja. Eles faziam da sua fé um estilo de vida. Eles faziam com que a sua fé fosse vista no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas, inclusive nas suas refeições. É por isso que o verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes, juntos, com o mesmo pensamento, no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Nada na vida desse povo, queridos, estava dissociado da adoração. Eles estavam juntos. Na verdade, eles estavam diariamente juntos para cultuar a Deus, para orar, e até nos seus momentos sociais de confraternização, digamos assim, nos seus banquetes, eles faziam isso com a família da fé. Irmãos, isso é muito importante. Seus vínculos espirituais, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a igreja precisa ser levada a sério. Seus vínculos com os irmãos da fé precisam ser profundos e precisam estar enraigados na tua vida. Lembra do que Jesus disse quando sua mãe e seus irmãos foram encontrá-lo e queriam levá-lo para casa porque achavam que Jesus estava fora de si. Essa história está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Lerei o verso 21 e depois pularei para os versos 31 a 35. Ouça só. Marcos 3, 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, ou seja, quando os parentes de Jesus ouviram, Jesus não tinha tempo nem para comer, saíram para prendê-lo. Note bem, os parentes de Jesus saíram para prendê-lo, porque dizia, está fora de si. Está lá em Marcos 3, 21. Quando andamos um pouco mais nesse capítulo 3 de Marcos, chegamos aos versos 31 e vemos esses parentes de Jesus chegando para prendê-lo. E quem são esses parentes? Marcos 3, a partir do verso 31. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Note que no verso 21, os seus parentes saem desejando prendê-lo, porque pensam que Jesus está fora de si. No verso 31 em diante é dito que esses parentes chegam. E quem são eles? Sua mãe e seus irmãos. Eles não entram onde Jesus está, porque certamente está lotado. Eles mandam chamá-lo, mas Jesus é Deus. Jesus conhece o coração de cada um. E Jesus sabe o motivo porque sua mãe e seus irmãos estão lá. Por isso o Senhor responde, Marcos 3, a partir do verso 32. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram, ora, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, na tua procura. Jesus responde em Marcos 3, 33. Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo, diz a Escritura, o olho pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 31 a 35. Jesus considerou aqueles que estão lá ouvindo e crendo, sua família. Queridos, isso nos mostra que em Cristo nós temos uma outra família. Nós temos a família da igreja, a família da fé. E essa família precisa ser importante para você. É por isso que aqueles primeiros cristãos supriam as necessidades uns dos outros, porque eles se enxergavam como família em Deus. É por isso que havia tanta unidade, eles se enxergavam como família em Deus. Certamente, eles leram depois as recomendações de Paulo em Romanos, no capítulo 2, no verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como precisamos aprender isso? Como precisamos levar isso a sério? A quem você prefere, meu querido? A quem você prefere, minha irmã? Os teus irmãos de igreja ou os teus parentes descrentes? Eis um dos motivos pelos quais a igreja de hoje não alcança o mesmo sucesso da igreja primitiva. Falta fé, falta amor a Deus, falta amor uns para com os outros, falta cuidado mútuo, falta consideração. Eu sei, isso é duro de se ouvir, mas quem vai passar a eternidade com você no novo céus e na nova terra não são os seus parentes descrentes. Não é a sua esposa, esposo, filhos ou pais descrentes, não.
Quem vai passar a eternidade contigo no novo céus e na nova terra? É a igreja do Senhor. São aqueles por quem Cristo morreu. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por eles. Jesus não morreu pelos ímpios que nunca se arrependem. Quer ver os seus parentes nos céus? Quer ver os teus parentes no novo céus e na nova terra? Então evangelize. Fale de Cristo. Fale da realidade do pecado. Fale da graça. Diga que eles precisam se arrepender e crer em Cristo. Mas não despreze os que já fazem parte dessa família. Não despreze a família da fé. Não despreze a igreja de Cristo. Pense. Você tem se envolvido na vida diária dos teus irmãos em Cristo? Você tem se mostrado disposto a socorrer, a ajudar os teus irmãos em Cristo? É triste, irmãos, mas infelizmente, muitas vezes, o que vemos na igreja contemporânea é o mesmo individualismo que vemos no mundo. É o mesmo individualismo que vemos no mundo sem Deus. Para muitos cristãos, falta amor e zelo com a casa de Deus, falta amor e zelo com o povo de Deus, falta amor e zelo com o santo culto. A igreja precisa se enxergar como família da aliança, como povo de Deus, como verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo. Cristo morreu por sua igreja. Cristo morreu pelos que creem no seu nome. Nunca se esqueça disso. Se levássemos a sério essas verdades, se fôssemos mais zelosos com as Sagradas Escrituras, com o culto a Deus, e demonstrássemos maior amor a Deus e aos nossos irmãos do que amor ao dinheiro, certamente teríamos uma igreja mais unida, uma igreja que demonstraria mais amor uns para com os outros, uma igreja que certamente adoraria a Deus de forma melhor, de forma mais santa. Tem outra aplicação que precisamos fazer. A igreja primitiva também era uma igreja comprometida com a verdade, irmãos, mas não era legalista. Era uma igreja que buscava a santidade, mas não era hipócrita ou farisaica. Era uma igreja piedosa, mas os cristãos não se consideravam melhores que os outros, pelo contrário. Eles estavam dispostos a abrir mão de seus bens para socorrer os seus irmãos. Aqueles cristãos eram alegres, eram festivos, eram integrados. Para eles, a obra de Deus não era cansativa. Eles não achavam um culto enfadonho, tanto que se reuniam todo dia. Eles faziam da sua fé o seu estilo de vida. E era isso que impactava aquela sociedade. Eles se esforçavam para serem melhores maridos, melhores esposos, melhores filhos, melhores pais, estudantes, certamente trabalhadores dedicados, poderíamos dizer hoje. E assim, queridos, é visto nessa igreja aquilo que o nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E o resultado disso era que Deus mesmo acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, não precisamos nos preocupar em salvar pessoas primariamente, pois nós não salvamos ninguém. Compete-nos pregar o Evangelho, ser fiel ao Evangelho, rogar a graça e a bênção de Deus e nos esforçar para corrigir a nossa vida e viver em conformidade com a palavra de Deus. E o Senhor fará o resto. Pense, você tem feito isso. Tem anunciado Jesus Cristo, tem dirigido a tua vida pela palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus que faça de nós uma igreja semelhante a esta. Queridos, essa igreja é uma igreja que perseverava na doutrina, nos ensinamentos, nas escrituras. É triste quando ouvimos cristãos dizer, e de fato muitas vezes ouvimos, pastor, eu não gosto de doutrina. Eu acho que a igreja não precisa de doutrina. Como é triste ouvir isso. Queridos, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui significa que eles estavam atentos aos ensinamentos apostólicos, que eles criam neles e que eles se dispunham a pô-los em prática. Ouça o que vou te dizer. Quando a pregação da palavra deixa de ser a doutrina bíblica e passa a ser apenas histórias,
fábulas, testemunhos de homens ou autoajuda, a igreja começa a morrer espiritualmente. A igreja precisa se manter firme na doutrina apostólica, precisa se manter firme nos ensinamentos fiéis das Sagradas Escrituras. Note que esta é a primeira coisa na qual eles perseveram, na qual eles estão firmes. Eles estão firmes nas Escrituras Sagradas, na pregação fiel dos apóstolos. E nós precisamos fazer o mesmo. Não podemos abrir mão da fiel pregação da palavra. Não podemos abrir mão das Sagradas Escrituras. Queridos, essa doutrina apostólica levou eles a perseverar na comunhão. A igreja só é verdadeiramente uma igreja quando ela é um grupo de irmãos, quando não existem divisões, e contendas, porque quando há divisões e contendas, queridos, é porque a igreja está doente espiritualmente. E essa doença se dá de duas maneiras: quando há pecado no meio da igreja, quando há heresia no meio da igreja, ou normalmente quando há os dois. Uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos é uma igreja que trata do pecado, é uma igreja que zela pela santidade, mas não é uma igreja hipócrita, não é uma igreja moralista, é uma igreja alicerçada nas Sagradas Escrituras. E por isso essa igreja era também uma igreja que orava. Note, era uma igreja saudável doutrinariamente, era uma igreja comprometida com a unidade, era uma igreja que cultuava a Deus juntos, mas eles não dependiam de si mesmos. Eles buscavam a Deus em oração. Eles suplicavam o socorro do Senhor no meio das orações. Eles suplicavam o socorro do Senhor orando uns pelos outros. E precisamos disso. Precisamos depender de Deus e buscar a sua misericórdia em oração. Essa era uma igreja que, por causa de tudo isso, era uma igreja reverente. Era uma igreja que temia a Deus e tinha zelo pelo seu nome. Era uma igreja que não fazia pouco caso da Escritura. Era uma igreja comprometida com a doutrina apostólica. Era uma igreja altruísta, que não amava o dinheiro, mas amava os seus irmãos, que demonstrava verdadeiro amor uns para com os outros. E por fim, queridos, essa igreja era uma igreja alegre. Uma igreja que cultuava a Deus e se satisfazia nele. Note, queridos, que essa igreja, a esta igreja, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E há aqui uma pergunta relevante para nós. Diante das características dessa igreja, às vezes nós olhamos e pensamos: por que as pessoas não se convertem? Por que as pessoas não se convertem? Porque o número de cristãos não aumenta na nossa denominação, ou na nossa igreja em particular. Queremos que a igreja cresça e não há problema em querer que ela cresça. Queremos que as pessoas se convertam e não há problema nisso. A pergunta que precisamos fazer é: será que somos uma igreja na qual Deus se alegra em acrescentar os seus eleitos? Note, o texto termina dizendo que a igreja era alegre e que diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A pergunta que te faço é: a nossa igreja é uma igreja na qual Deus se alegra em acrescentar os seus eleitos? É verdade. Há muitas coisas que não dependem de nós. E converter as pessoas, certamente é uma delas. Só Deus trata dos corações. Mas tentar ser uma igreja que agrade a Deus. Uma igreja na qual Deus se alegra em acrescentar os seus eleitos. É algo que deve motivar o nosso coração. Precisamos desejar ser uma igreja que agrade a Deus. Uma igreja que Deus se alegre em acrescentar os seus eleitos. Como fazemos isso? É preciso zelo na doutrina apostólica. É preciso zelo na pregação das Escrituras. É preciso um santo temor ao nome de Deus. E esse temor ao nome de Deus precisa se manifestar na nossa vida diária, mas também no nosso culto comunitário. Terceiro, é preciso que a nossa igreja viva unida, como irmãos em Cristo, como uma família. Quarto, precisamos amar mais a Deus e aos nossos irmãos que o dinheiro. O dinheiro não pode ser o vetor que dirige as decisões da igreja, mas sim a fé, o arrependimento, o compromisso com Deus e o desejo de socorrer os irmãos. E assim, queridos, seremos uma igreja que cultua alegre, que cultua satisfeita, que cultua a Deus com alegria no coração e singeleza, para que aí sim o Senhor acrescente
os eleitos. Para que o Senhor nos dê a graça de ver a obra dele no nosso meio, de ver o povo ouvindo a pregação fiel da Escritura, arrependendo-se pelos seus pecados e fazendo parte desse coro, dessa comunidade que louva, que adora o Senhor, que ama a Deus e que cuida um do outro. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor, nesses dias difíceis, fortaleça o seu povo. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, para que repensemos a nossa dinâmica como igreja, o nosso compromisso com Deus, o nosso zelo para com a palavra, o nosso cuidado uns para com os outros e a alegria de saber que Deus acrescenta ao nosso meio os seus eleitos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te suplicamos que o Senhor derrame a tua graça sobre nós e nos torne uma igreja como esta, uma igreja que sirva ao Senhor, que adore, que se conforme à tua palavra, que alegre-se e se satisfaça em ti, para que o Senhor acrescente ao teu povo aqueles que o Senhor escolheu, aqueles por quem Jesus Cristo deu o seu sangue. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus aplique esta palavra ao teu coração. Lembre-se, baixe aí dos seus celulares o aplicativo do Google Meet, baixe aí no Play Store e na semana tentaremos realizar aí uma reunião de oração online. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor proteja todos os teus filhos, pais ou o teu esposo e esposa. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a cada um de nós. É em Cristo que nós oramos e te abençoamos. Amém.